Na vastidão infinita que nos envolve, existe um mistério que poucos ousam explorar: os três céus. Embora mencionados nas Escrituras, esses reinos celestiais permanecem envoltos em silêncio, pouco discutidos até mesmo nas pregações mais fervorosas. Mas por quê? Porque o tema dos três céus, que guarda em si segredos tão profundos sobre a criação, o cosmos e a própria existência de Deus, é tão raramente abordado. Imagine, por um momento, o céu noturno. Olhe para as estrelas cintilantes, para as nebulosas distantes, para os cometas que riscam o firmamento com sua cauda flamejante. Esse é apenas o começo, o limiar do primeiro céu e o que podemos ver, tocar, experimentar. Mas além desse véu visível, há mais. Muito mais. As Escrituras nos falam de três reinos distintos, cada um com seu propósito e habitantes. O primeiro céu, acessível aos nossos olhos; o segundo céu, onde forças invisíveis lutam pelo destino das almas humanas; e o terceiro céu, o trono glorioso de Deus, envolto em santidade e mistério. Estes são os três céus, camadas de uma realidade que desafia nossa compreensão e desafia os limites do que consideramos como real. Neste mundo moderno, onde a ciência e a razão tentam explicar tudo, muitos acreditam que os mistérios dos três céus não têm lugar. Mas para aqueles que buscam compreender os propósitos divinos, a existência desses reinos é uma chave para desvendar o plano de Deus para a humanidade, o cosmos e além. Mas se esses céus são tão cruciais, por que raramente ouvimos falar sobre eles? Seria o temor de desvendar verdades que desafiam nosso entendimento? Ou talvez seja a complexidade do tema, que exige uma fé profunda e uma mente aberta para ser plenamente compreendido? Seja qual for o motivo, o fato é que os três céus são um tema vital para a fé cristã, carregado de simbolismo, poder e, acima de tudo, de uma realidade espiritual que afeta diretamente nossas vidas. Prepare-se, pois, nesta jornada, mergulharemos nas profundezas desse mistério celestial. Exploraremos os reinos invisíveis, os poderes que neles residem e as batalhas que ocorrem além do que nossos olhos podem ver. Esta não é apenas uma história sobre o que está acima de nós, é uma revelação que pode mudar para sempre a maneira como vemos o mundo, a fé e o próprio Deus. E assim, após entender a vastidão e o mistério que envolvem os três céus, nos voltamos para o primeiro deles, e o reino visível, aquele que está diretamente ao nosso alcance. Quando levantamos nossos olhos para o céu durante o dia e observamos o sol brilhante ou à noite, contemplando as estrelas e a lua, estamos diante do que as Escrituras chamam de primeiro céu. Este é o domínio que conhecemos intimamente, onde a beleza da criação divina se manifesta em cada nuvem, em cada raio de luz, em cada constelação que ilumina a escuridão. Contudo, o primeiro céu é muito mais do que um cenário estático e inerte. Ele é, na verdade, o testemunho constante do poder criador de Deus, uma tela onde o Criador expressa sua glória de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Desde os tempos antigos, o homem tem se maravilhado com o firmamento, vendo nele não apenas uma fonte de luz e vida, mas também um lembrete da presença divina. A beleza e a ordem dos corpos celestes refletem a majestade de Deus e servem como um convite constante para que contemplemos a grandeza do Criador. Porém, não devemos nos enganar ao pensar que este primeiro céu é tudo o que existe. Ele é, na verdade, uma espécie de portal, uma introdução ao que está além do nosso alcance visual e sensorial. Enquanto nos maravilhamos com as estrelas e os planetas, é crucial lembrar que este é apenas o primeiro nível, o limiar de uma realidade muito mais vasta e complexa. Aqui, a criação física encontra seu propósito, e o que vemos ao nosso redor é apenas o começo de uma jornada que nos leva ao âmago do plano divino. É nesse reino visível que se desenrolam os eventos do mundo natural, onde o tempo e o espaço se encontram, e onde a humanidade vive e respira. Mas, além desse céu que podemos ver e tocar, existe o segundo céu, um reino que, embora invisível aos nossos olhos, exerce uma influência poderosa sobre nossas vidas e sobre a batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor. Assim, à medida que nos aprofundamos nesta jornada, deixamos para trás o conforto do que é familiar e visível, para adentrar nas camadas mais profundas da realidade divina, onde o mundo espiritual começa a se revelar. O primeiro céu é apenas o início, há muito mais a ser descoberto enquanto continuamos nossa exploração rumo ao desconhecido. Ao deixarmos para trás o conforto do que é familiar no primeiro céu, mergulhamos agora em um domínio mais misterioso e inquietante, e o segundo céu.
Este é o reino que se estende além da percepção humana comum, onde as forças invisíveis da criação operam, e onde as batalhas mais intensas pela alma humana são travadas. Se o primeiro céu nos mostra a glória visível de Deus, o segundo céu nos introduz em um campo de batalha espiritual, onde a luta entre o bem e o mal é constante e implacável. Neste reino, encontramos o lar das hostes espirituais, tanto dos anjos de luz quanto dos anjos caídos, conhecidos como demônios. O segundo céu é, portanto, um espaço de dualidade, onde o conflito entre os propósitos divinos e as intenções malignas de Lúcifer e seus seguidores se desenrola de forma incessante. Aqui, os anjos de Deus trabalham incansavelmente para proteger os filhos da fé, levando mensagens, guiando e intervindo em momentos críticos, enquanto os demônios tentam constantemente desviar as almas do caminho da justiça. Lúcifer, antes um anjo de luz, uma das criaturas mais belas e poderosas criadas por Deus, fez do segundo céu seu campo de operação após sua queda. Ao se rebelar contra o Altíssimo, ele não só foi expulso do terceiro céu, mas também arrastou consigo uma legião de anjos que agora compõem as forças das trevas. É no segundo céu que ele e seus seguidores tramam e implementam suas estratégias para influenciar o mundo material, tentando distorcer a verdade e subverter a criação divina. Apesar de invisível aos olhos humanos, o segundo céu influencia profundamente nossas vidas. É aqui que a oração e a intercessão dos crentes entram em ação, ativando as forças celestiais para que intervenham em nosso favor. As Escrituras nos relatam eventos em que anjos são enviados para lutar contra as forças do mal, como no livro de Daniel, onde o anjo Gabriel é retardado em sua missão devido a uma batalha com o príncipe da Pérsia, um poderoso demônio do segundo céu. Esses relatos nos mostram que, embora não vejamos com nossos olhos físicos, uma guerra intensa ocorre acima de nós. Ao compreendermos a existência e o papel do segundo céu, reconhecemos que a vida espiritual é muito mais do que simples crença, é uma batalha constante que exige vigilância, fé e discernimento. E, à medida que continuamos nossa jornada pelos três céus, percebemos que o segundo céu, com todo o seu conflito e mistério, é apenas uma passagem para algo ainda mais sublime e sagrado, e o terceiro céu, a morada de Deus, o centro do poder e da santidade, que nos aguarda em nossa próxima etapa de exploração. Tendo atravessado o campo de batalha espiritual do segundo céu, chegamos agora ao auge da nossa jornada, o terceiro céu. Este é o reino mais sublime e sagrado, onde a majestade de Deus se manifesta em toda a sua glória, e onde nenhuma sombra de mal ou corrupção pode existir. Enquanto o primeiro céu nos revela a beleza do mundo físico e o segundo céu nos expõe à batalha espiritual, o terceiro céu nos convida a contemplar a pureza e a santidade absolutas do trono de Deus. Este é o céu ao qual o apóstolo Paulo se referiu quando falou de sua própria experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, onde ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. A experiência de Paulo nos dá uma visão do quão indescritível e grandioso é este reino. Aqui, em um lugar onde a linguagem humana falha, reside a própria essência do Criador, de um Deus que está além do tempo, do espaço e de qualquer compreensão finita. No terceiro céu, encontramos o trono de Deus, rodeado por miríades de anjos que o adoram incessantemente. Estes seres celestiais proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. A visão deste trono é de um brilho inefável, cercado por uma luz que não é deste mundo, simbolizando a pureza e a perfeição do Altíssimo. É aqui que a justiça divina é estabelecida, onde as orações dos santos são ouvidas, e onde os destinos eternos são determinados. O terceiro céu também é o lugar de descanso eterno para os justos, aqueles que, ao longo da história, permaneceram fiéis ao chamado de Deus. Este é o paraíso, o jardim de delícias espirituais onde a alma encontra sua verdadeira paz e alegria na presença de Deus. A promessa de Jesus ao ladrão na cruz, de hoje estarás comigo no paraíso, e reflete a esperança suprema de todo crente de entrar no terceiro céu, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Aqui, a santidade não é apenas um conceito, mas uma realidade palpável que permeia todo o ambiente. Cada visão que temos deste reino nas Escrituras é cheia de esplendor, ruas de ouro, rios de vida, árvores cujas folhas trazem cura para as nações. Mas, mais do que qualquer descrição material, o que realmente define o terceiro céu é a presença ininterrupta de Deus, e o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Este é o destino final de todos aqueles que perseveram na fé.
O terceiro céu nos lembra que, apesar de todas as lutas e batalhas que enfrentamos no primeiro e no segundo céu, há um lugar de perfeita paz e comunhão com Deus que nos espera. Este conhecimento não só nos consola, mas também nos motiva a viver de maneira digna da nossa vocação, com os olhos fixos no prêmio que está além dos céus visíveis. À medida que contemplamos a grandeza do terceiro céu, não podemos esquecer que ele é acessível a nós somente por meio de Cristo. É Ele quem nos abre as portas deste reino sagrado, e é em seu nome que podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Mas mesmo nesta glória indescritível, a história dos céus não estaria completa sem compreendermos a queda de Lúcifer, que tentou subverter essa ordem divina, e a incessante luta dos anjos por nossa proteção, temas que exploraremos a seguir, aprofundando ainda mais nossa compreensão dos mistérios celestiais. Ao adentrarmos no reino sublime do terceiro céu e contemplarmos a glória inefável do trono de Deus, somos obrigados a recordar um dos eventos mais dramáticos e trágicos da história celestial, a queda de Lúcifer. Esta queda não apenas abalou os alicerces dos céus, mas também trouxe profundas consequências que ressoaram por todos os três reinos celestiais. Lúcifer, cujo nome significa o portador de luz, foi criado como um dos mais exaltados entre os anjos. Ele habitava no terceiro céu, perto do próprio trono de Deus, adornado com beleza e sabedoria incomparáveis. Descrito em Ezequiel 28 como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, Lúcifer ocupava uma posição de grande honra. Ele não era apenas um anjo qualquer, era o querubim ungido que guardava o trono, irradiando a glória que recebia diretamente de Deus. Contudo, essa mesma glória e posição privilegiada plantaram em Lúcifer uma semente de orgulho. Em vez de refletir a luz de Deus, ele desejou ser a fonte dela. Isaías 14 revela as ambições de Lúcifer: eu subirei ao céu, ou acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de usurpar a posição de Deus marcou o início de sua rebelião. O orgulho transformou o mais belo dos anjos em oponente de Deus. E essa rebelião não foi um ato isolado, o Lúcifer conseguiu seduzir um terço dos anjos, que escolheram seguir seu líder em vez de permanecer fiéis ao Criador. Esse foi o primeiro grande conflito que ressoou no terceiro céu, e que teve como consequência imediata a expulsão de Lúcifer e seus seguidores desse reino de pureza e santidade. A queda de Lúcifer foi um cataclismo espiritual que impactou profundamente os três céus. Expulso do terceiro céu, Lúcifer e seus anjos caídos foram lançados ao segundo céu, onde agora operam como forças do mal, tentando desviar a humanidade da verdade de Deus. O segundo céu, que antes era apenas um reino de interações espirituais, tornou-se também o campo de batalha onde a influência maligna de Lúcifer se manifesta. Mas a queda de Lúcifer também afetou o primeiro céu, o reino visível. No mundo físico, os efeitos da sua rebelião podem ser observados na corrupção da criação. O mundo, que foi criado como uma expressão da bondade e da ordem de Deus, agora enfrenta a decadência, o caos e o mal, como resultado da influência do pecado introduzido por Lúcifer e suas hostes. Apesar de sua queda, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, continua sua batalha contra Deus e sua criação. Ele é descrito como o príncipe das potestades do ar, aquele que governa as trevas deste mundo, tentando constantemente interferir nos planos divinos. O segundo céu se tornou seu domínio de operações, onde ele manipula e engana, buscando afastar a humanidade da luz de Deus. No entanto, é crucial lembrar que, apesar de todo o poder e influência que Lúcifer e seus demônios possam ter, eles operam dentro dos limites permitidos por Deus. Eles não podem tocar o terceiro céu, onde a glória de Deus permanece intocada e onde a justiça divina triunfará no final. Lúcifer pode ter caído, mas sua derrota final já está selada. À medida que continuamos a explorar os mistérios dos céus, é essencial reconhecer a contínua batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor, uma batalha que começou com a queda de Lúcifer e que se estende até nossos dias. E para entender plenamente essa luta, precisamos conhecer mais sobre os seres que Deus designou para nos proteger e guiar, os anjos. Eles, os guerreiros celestiais, desempenham um papel vital nos três céus, combatendo incessantemente as forças das trevas e nos conduzindo para a luz divina.
Vamos agora explorar a natureza desses guardiões celestiais e seu papel em nossa vida espiritual. À medida que avançamos na compreensão dos três céus e da queda de Lúcifer, torna-se essencial voltarmos nossa atenção para os seres que permanecem fiéis a Deus desde o princípio, os anjos. Estes seres celestiais, criados com o propósito de servir e proteger, desempenham um papel crucial na ordem divina, atuando como guardiões e guerreiros nos céus e na terra. Eles são os emissários do Altíssimo, aqueles que, mesmo diante da rebelião de Lúcifer, escolheram permanecer ao lado de Deus, dedicando-se à sua vontade. Os anjos operam em todos os três céus, cada um com uma função específica que reflete a complexidade e a perfeição do plano divino. No primeiro céu, eles são frequentemente os mensageiros que interagem com a humanidade, trazendo notícias, consolo e proteção em momentos críticos. Lembremo-nos de Gabriel, que apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ou dos anjos que protegeram Daniel na cova dos leões. Esses encontros nos mostram como os anjos servem como intermediários entre o mundo espiritual e o físico, influenciando diretamente o curso da história humana. Entretanto, é no segundo céu que os anjos mais se destacam como guerreiros. Este é o campo de batalha onde eles lutam incessantemente contra as forças do mal, comandadas por Lúcifer. Aqui, encontramos os arcanjos, como Miguel, que é descrito nas Escrituras como o grande guerreiro de Deus, aquele que lidera os exércitos celestiais na luta contra Satanás e seus anjos caídos. A visão de Miguel derrotando o dragão em Apocalipse 12 simboliza a vitória final do bem sobre o mal, uma batalha que, embora já vencida no plano espiritual, ainda ressoa em nossa realidade terrena. Esses guerreiros celestiais não lutam apenas no segundo céu, eles também descem à terra para proteger e guiar os filhos de Deus. A cada dia, uma batalha invisível é travada ao nosso redor, onde os anjos lutam contra as influências malignas que tentam nos desviar do caminho da justiça. Eles nos acompanham, nos cercam com uma proteção que, muitas vezes, sequer percebemos. As Escrituras nos lembram: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Os Salmos 34:7. Essa presença constante e silenciosa é uma expressão do amor e cuidado divino. No terceiro céu, os anjos são os adoradores perpétuos de Deus. Eles estão diante do trono, louvando e glorificando o Criador em uma sinfonia celestial que nunca cessa. Esta adoração não é meramente ritualística, é uma expressão de sua completa devoção e submissão à vontade de Deus. Eles contemplam a glória divina de perto, e, por isso, são movidos a servir com fervor e zelo inigualáveis. Mas, além de protetores e guerreiros, os anjos também são testemunhas do julgamento divino. Eles observam os eventos do mundo com uma perspectiva que nós, humanos, não podemos alcançar. Eles veem o desenrolar do plano de Deus desde o início dos tempos e aguardam com expectativa o cumprimento de todas as coisas. Sua fidelidade e serviço contínuo são um exemplo para nós, um lembrete de que há forças maiores trabalhando a nosso favor, mesmo nos momentos de maior escuridão. À medida que refletimos sobre o papel dos anjos nos três céus, devemos lembrar que eles são servos do Deus Altíssimo, que operam não por vontade própria, mas por mandato divino. Eles nos ensinam sobre a importância da obediência, da fidelidade e da luta constante contra o mal. E, enquanto combatem por nós, nos inspiram a também sermos guerreiros espirituais, resistindo às tentações e permanecendo firmes na fé. Agora, tendo explorado o papel dos anjos, tanto como guardiões quanto como guerreiros, é natural nos questionarmos por que um tema tão profundo e crucial como os três céus é tão raramente discutido. Quais forças ou razões contribuem para que essa revelação permaneça em grande parte oculta do conhecimento comum? Essa é a questão que abordaremos em seguida, enquanto nos aproximamos da conclusão dessa jornada espiritual. Ao explorarmos os mistérios dos três céus e o papel vital que os anjos desempenham em cada um desses reinos, uma pergunta inevitável surge: por que um tema tão profundo, que revela tanto sobre a criação, a batalha espiritual e o próprio caráter de Deus, é tão raramente discutido? O que nos impede de mergulhar mais fundo nesse conhecimento que, se compreendido, poderia transformar nossa compreensão da realidade espiritual? A resposta, como muitas vezes acontece em questões espirituais, é multifacetada. Em parte, a razão para esse silêncio pode ser atribuída à complexidade e à natureza desafiadora do tema.
Falar sobre os três céus não é simplesmente abordar um tópico teológico, é abrir as portas para um universo de entendimento que exige uma fé profunda, uma mente aberta e uma disposição para enfrentar verdades que podem desconcertar até mesmo os mais fervorosos crentes. Compreender que existe uma batalha constante nos céus e que nossa vida espiritual é afetada por forças invisíveis pode ser assustador e difícil de aceitar para muitos. Além disso, o materialismo e o secularismo que permeiam nossa sociedade moderna contribuem significativamente para o desinteresse em temas espirituais complexos. Vivemos em um mundo onde a ciência e a tecnologia tentam oferecer explicações para tudo, relegando o espiritual ao domínio do misticismo ou do desconhecido. A própria noção de três céus e reinos espirituais interconectados e habitados por seres angelicais pode parecer ultrapassada ou irrelevante em um contexto onde a tangibilidade é valorizada acima de tudo. Outra razão para a falta de discussão sobre os três céus é o próprio inimigo que enfrentamos. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tem todo o interesse em manter esses temas fora do alcance da compreensão humana. Ele sabe que, quanto mais cientes estivermos das realidades espirituais e da batalha que se desenrola nos céus, mais fortes seremos em nossa fé e mais vigilantes seremos em nossas vidas. O silêncio sobre esses assuntos serve aos seus propósitos, pois permite que ele opere com menos resistência, mantendo muitos em uma ignorância confortável, mas perigosa. Por fim, devemos considerar o fato de que a própria Igreja, em sua busca por relevância e acessibilidade, muitas vezes evita temas que possam parecer esotéricos ou difíceis de entender. Em um esforço para alcançar as massas, as pregações e os ensinamentos tendem a focar nos aspectos mais práticos e aplicáveis da fé, deixando de lado as verdades mais profundas que requerem reflexão e estudo intensivos. Isso não é, de forma alguma, um desprezo pelas verdades espirituais, mas uma tentativa de tornar a mensagem de Cristo acessível a todos. No entanto, ao fazer isso, muitas vezes sacrificamos a profundidade em favor da simplicidade. O resultado é uma lacuna significativa no entendimento espiritual de muitos crentes. Ao negligenciarmos a discussão sobre os três céus, deixamos de equipar os fiéis com o conhecimento necessário para compreender plenamente a batalha espiritual que enfrentamos e a glória que nos aguarda. Esse silêncio, intencional ou não, nos priva de uma das maiores revelações que as Escrituras têm a oferecer. Mas a boa notícia é que o conhecimento está disponível para aqueles que buscam. As Escrituras são ricas em referências aos três céus, aos anjos e à batalha espiritual que permeia nossa existência. Cabe a nós, como crentes, assumir a responsabilidade de explorar essas verdades, de educar-nos e de compartilhar o que aprendemos com outros. Devemos superar o medo e a ignorância, armados com a palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, para trazer à luz esses mistérios que foram intencionalmente revelados nas Escrituras para nosso benefício. Assim, ao encerrarmos esta parte da nossa jornada, somos desafiados a não apenas aceitar o que foi revelado, mas a buscar ainda mais. Os três céus não são apenas um conceito distante e inacessível, são realidades espirituais que impactam diretamente nossas vidas e nossa fé. Devemos, portanto, abrir os olhos e os corações para essas verdades e nos preparar para viver de acordo com o conhecimento que agora possuímos. Ao longo dessa jornada pelos mistérios dos três céus, fomos levados a explorar realidades que muitas vezes permanecem ocultas à nossa compreensão diária. Desde o reino visível do primeiro céu, passando pelo campo de batalha espiritual do segundo céu, até o esplendor incomparável do terceiro céu, cada etapa nos aproximou mais do entendimento da vastidão e da profundidade do plano divino. E, ao desvendarmos esses segredos, fomos desafiados a reconsiderar não apenas o que acreditamos, mas como vivemos nossa fé. Agora, ao concluirmos essa exploração, é essencial refletirmos sobre o impacto que esse conhecimento deve ter em nossa vida cristã. O entendimento dos três céus e da contínua batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor não é meramente acadêmico ou teórico, é uma chamada à ação, uma convocação para que tomemos nossa fé mais a sério do que nunca. Primeiramente, somos lembrados de que a realidade espiritual é imensamente maior do que aquilo que nossos olhos podem ver. Vivemos em um mundo que valoriza o tangível, o visível, o mensurável. No entanto, os três céus nos revelam que há uma ordem espiritual superior que governa e influencia todas as coisas. Essa compreensão deve nos levar a uma vida de oração mais profunda, reconhecendo que nossas palavras e ações têm repercussões que vão além deste mundo físico.
A oração se torna, então, não apenas um ritual, mas uma arma poderosa na batalha espiritual que se desenrola nos céus. Além disso, ao conhecermos a queda de Lúcifer e seu impacto nos 3 céus, somos alertados sobre a realidade do mal e da necessidade de vigilância constante. O inimigo não descansa, e sua influência se estende pelo 2º céu, buscando desviar-nos do caminho da verdade. Mas essa revelação também nos dá esperança, pois sabemos que os anjos de Deus estão ao nosso redor, lutando por nós e nos protegendo. Devemos, portanto, viver com uma consciência renovada da batalha espiritual, armados com a fé, a palavra de Deus, e a armadura espiritual que Ele nos oferece. Os anjos, esses seres celestiais que servem como guardiões e guerreiros, nos ensinam sobre a obediência e a fidelidade. Eles nos mostram que servir a Deus é um privilégio que transcende qualquer circunstância terrena. Devemos ser inspirados por seu exemplo a viver de maneira digna do nosso chamado, sabendo que somos parte de um plano divino maior, que abrange não apenas esta vida, mas a eternidade. Ao refletirmos sobre por que esses temas são tão raramente discutidos, somos desafiados a romper o silêncio e a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras. O conhecimento dos 3 céus não deve ser guardado como um segredo esotérico, mas compartilhado como uma verdade que pode fortalecer a fé e preparar os crentes para as batalhas espirituais que enfrentam. Devemos ser proativos em educar-nos e em compartilhar essas revelações com nossa comunidade de fé, ajudando outros a também verem a grandeza do plano de Deus. Finalmente, o maior impacto desse conhecimento deve ser uma renovada esperança e confiança no futuro. O 3º céu, com sua glória e santidade, nos lembra do nosso destino final e um lugar de perfeita paz na presença de Deus. Não importa quão intensa seja a batalha no 2º céu ou quão desafiadoras sejam as tribulações que enfrentamos no 1º céu, sabemos que a vitória final já foi assegurada por Cristo. Este conhecimento deve nos encher de coragem e nos motivar a perseverar, mesmo nas situações mais difíceis. Encerramos, então, esta jornada pelos 3 céus com um chamado, em que possamos viver cada dia com os olhos fixos na realidade espiritual que nos cerca, conscientes das forças que operam nos céus e confiantes no poder e na proteção de Deus. Que essa revelação transforme nossa fé, fortaleça nosso espírito e nos prepare para o que está por vir, sabendo que, ao final de tudo, estaremos na presença do Rei dos Céus, no lugar que Ele preparou para aqueles que o amam. Que assim seja, para a glória de Deus e para o fortalecimento da nossa caminhada espiritual.